Olá, meus queridos, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Que as ricas bênçãos do alto estejam sobre você e sobre toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma meditação na palavra do nosso Deus e desta feita queremos meditar no Salmo de número 46, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar? Senhor Deus dos exércitos, na tua presença estamos neste momento, agradecidos por tantas bênçãos derramadas. E agora, Pai, pedimos que venha falar conosco através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós encontramos neste salmo uma das maiores declarações de fé de todos os tempos, né? Este é um salmo dos filhos de Coré, ou Corá, dependendo da sua tradução, que eram os levitas responsáveis por ministrarem o louvor no templo do Senhor em Jerusalém. E o louvor da época eram salmos, eram orações, que por sua vez se tornavam cânticos congregacionais. E este cântico, ele exalta a fé num Deus todo-poderoso. Primeiro versículo ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vejam o que ele declara a respeito de Deus. Qual era a experiência do povo de Israel com este Deus Todo-Poderoso? Nos altos e baixos da sua história, entre lutas, tribulações, provações e também em momentos de bonança. Em todo tempo, Deus foi o refúgio deste povo. Em todo tempo, Deus foi a fortaleza do seu povo. E Deus se fez presente em todos os momentos em que aquele povo clamou por socorro. Por isso, ele continua o salmo declarando no versículo 2: Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Qual é o seu temor? Nós temos vivido dias difíceis. As pessoas têm de fato temido. As pessoas têm de fato se preocupado com o futuro e com o presente também, que os dias não são fáceis. E de fato muitos têm clamado, muitos têm olhado e declarado, como o salmista declarou também no Salmo 121, né, de onde me virá o socorro? Talvez essa interrogação tenha sido feita, esteja sendo feita por você nesse momento. Muitas pessoas têm feito essa interrogação. O Salmo, agora voltando ao Salmo de número 46, nos leva a crer que nada, absolutamente, é maior do que Deus. Nenhum poder, seja natural ou sobrenatural, é mais forte do que o poder do Deus de Israel. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Nós temos vivido dias de transtorno no planeta Terra, isso é verdade, meus amados. E os montes se abalem no seio dos mares. Veja que ele descreve aqui
Na verdade, um cenário de um terremoto, de um maremoto, de um tsunami. Veja que ele descreve aqui o cenário de um desastre natural gigantesco. Porém, ele declara que ainda que isso venha a acontecer, ele se refugiaria em Deus. Ele manteria a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Jesus garantiu àqueles que creem nele que do seu interior fluiria rios de água viva. Deus se faz presente no meio do seu povo, no meio da sua igreja, como ele estava presente em Jerusalém, como ele garantia a sua presença no meio do seu povo. Ele afirmava categoricamente que estaria com o seu povo, que guardaria o seu povo, que protegeria o seu povo. E este povo é a igreja do Senhor, que foi resgatada, que foi comprada pelo poder do sangue de Jesus. Deus está no meio dela. Deus está no meio do seu povo. Deus está guardando aqueles que confiam nele, aqueles que se refugiam nele. Nós podemos confiar, nós podemos declarar a nossa fé, a exemplo do salmista ou dos salmistas, dos filhos de Coré, que compuseram e que cantavam este salmo na congregação do povo de Israel. Meus queridos, o salmo continua dizendo, no versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Esse texto, assim como o salmo todo, ele fala da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele reina sobre todo o universo. Ele administra as nações e nada acontece sem a sua permissão. Nada foge ao seu controle. E o salmista sabia disso. Por isso, registra isso. Faz questão de explanar isso nesta declaração de fé no Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A expressão o Senhor dos Exércitos, ou Jeová Sabaoth. O Deus que tem o controle de todos os exércitos, não só de Israel, mas de todos os exércitos do universo. O Deus que controla as guerras. O Deus que controla os conflitos. O Deus que está acima de tudo e de todos. Um Deus diante do qual o maior temor ou terror que você possa ter, que você possa imaginar, é nada diante do Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos. Ele está conosco, meus amados. Ele é o nosso refúgio. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos nos alegrar e andar de cabeça erguida, sabendo em quem nós temos crido, neste Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus dos exércitos que Israel conhecia muito bem. Esse é o Deus da experiência dos grandes homens do passado. O Deus que resgatou um povo no Egito, conduziu este povo pelo deserto e livrou este povo dos seus inimigos, dos seus temores. Este Deus também que disciplinou este povo durante a jornada de 40 anos, assim como um pai disciplina o seu filho para a sua correção. Um Deus que moldou, forjou um povo para si, através da disciplina, através do ensinamento. Um Deus que entregou uma lei através de Moisés, para que este povo fosse conduzido por ela até chegar
a terra prometida e até a manifestação da graça através de Jesus Cristo. É o Deus de Davi. Davi também fez essa declaração quando o exército de Israel estava sendo desafiado pelos filisteus e pelo gigante Golias. Davi disse que ele desafiava o Deus dos exércitos de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor é quem peleja pelo seu povo e conduz este povo à vitória, ao triunfo. Conduz este povo até o lugar de descanso, de repouso. É nesse Deus, meus amados irmãos, que nós devemos confiar. É este Deus que nós devemos servir e jamais nos desviarmos do seu caminho, da sua lei. Algo que tem nos preocupado nos últimos dias, algo que tem nos preocupado são as consequências dos dias que nós temos vivido. Pessoas têm se distanciado de Deus. Irmãos que me parece que ficar longe dos cultos presenciais não tem ajudado esses irmãos. Porém, quero aqui exortar aos amados irmãos que fortaleçam a sua fé. Leia a palavra de Deus na sua casa. Crie o hábito de orar em casa. Chamar a sua família como um bom sacerdote do lar. Reuni-los em volta da palavra de Deus e alimentá-los espiritualmente. Proporcionar exercícios espirituais, quer coletivamente, em família, quer individualmente, até mesmo aqueles que moram sozinhos. Você não está sozinho. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está comigo, Ele está com você. E no momento em que você busca a sua face, Ele se manifesta. Ele estende a destra fiel para você, a destra da graça, o favor de Deus sobre a tua vida. Confie, creia e sirva a esse Deus Todo-Poderoso. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Você tem contemplado as obras do Senhor? Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é magnífico, Ele tem feito grandes obras em toda a terra. Tudo o que acontece, meus amados irmãos, é obra de Deus, é permissão de Deus, é ação de Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. E todas as coisas, na verdade, é para a manifestação da sua glória. Nós devemos crer e afirmar como Jó também afirmou. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu quero dizer para você que toda situação, toda provação tem um fim, terá um fim. Esta fase difícil que nós temos vivido, ela chegará ao fim. Deus há de se manifestar com a sua graça, com a sua misericórdia. Deus há de vir em socorro do seu povo. O Senhor dos exércitos está conosco, continua conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Contemple as obras do Senhor, contemple a grandeza de Deus, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Deus, em sua soberania, Ele administra as guerras, os conflitos entre as nações. Deus é glorificado em todas as coisas. Nós, às vezes, temos a impressão de um Deus
que nada tem a ver com aquilo que está acontecendo no mundo, seja no cenário político, né? Seja no cenário, no contexto geral, as coisas que estão acontecendo e trazendo para um contexto bem atual em relação a esta pandemia que tem assolado as nações, a esse vírus mortal. Algumas pessoas acham que Deus está alheio em relação a isso. Outros acham que Deus perdeu o controle. Outros acham que o poder de Deus está limitado. Mas eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, irmão ou irmã, que está nos assistindo, que está nos ouvindo nesse momento. Deus continua no controle de todas as coisas. Nada absolutamente acontece sem a sua permissão, sem a sua vontade. E no fim, nós veremos qual o propósito de Deus em meio a esta situação. Ele está falando às nações. Ele está chamando os povos ao arrependimento. Ele está preparando o cenário mundial para a volta do seu Filho Jesus Cristo. Ele está conclamando as nações a abraçarem a causa do Evangelho, a darem ouvidos aos seus profetas, aos pregadores do reino. E ele está chamando a sua igreja também ao arrependimento sincero e verdadeiro, a uma conversão genuína, a busca por este Deus. Meus amados, não há refúgio, não há solução, não há em nenhum outro, senão no nosso Deus, senão no Senhor dos Exércitos, senão no Deus de Jacó, que é o nosso refúgio e que é a nossa fortaleza. No versículo de número 10, ele nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É claro que nós temos nos inquietado, os nossos corações, as nossas mentes, as autoridades nacionais, mundiais. Há uma inquietação generalizada no planeta. Mas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que têm o Deus de Jacó como seu refúgio, como a sua fortaleza, a ordem é: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O Senhor Jesus, ele disse que o homem, por mais ansioso que esteja, ele não pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Voltando ao Salmo desta feita, no Salmo 127, há um versículo que diz: inútil vos será acordar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O mesmo Salmo diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, qualquer ação do homem, por mais desesperado que ele esteja, sem a proteção de Deus, sem a permissão de Deus, sem a presença de Deus, é inútil, meus amados. Somente o Senhor pode nos dar a paz e a segurança que nós precisamos. Somente o Senhor tem a solução para todo e qualquer problema que venhamos a enfrentar. Ele está conosco, meus amados. É o que o salmista declara. É o que ele vai dizer exatamente no último versículo, versículo de número 11, que encerra este salmo. Ele volta a declarar: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Creia nisso, professe esta palavra, esta confissão de fé, e em meio às tribulações,
em meio à aflição, em meio às crises, em meio ao medo, ao desespero, confesse e creia que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus possa aplicar esta palavra em nossos corações, possamos crer, possamos vivê-la e viver para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai soberano, Tu és o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor está conosco. No Senhor nós nos refugiamos. Buscamos a Tua bênção, buscamos a Tua proteção, buscamos a Tua paz. Ó Deus, recebe a nossa oração, o nosso clamor. Contempla neste momento, ó Deus, a aflição no coração dos moradores deste planeta, Senhor. O caos tem se espalhado, o medo, a incerteza. Mas, ao mesmo tempo, meu Pai, nós declaramos a nossa fé em Ti. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Deus que vem em socorro do Teu povo, daqueles que clamam a Ti. E nós pedimos que assim o Senhor faça. Entra, meu Pai, com a Tua providência na vida dessas famílias aflitas. Pessoas enfermas, ó Deus. Pessoas neste momento nos leitos de hospitais. Que o Senhor vá de encontro e possa dar a paz, a cura, a salvação, resolver os problemas, meu Pai, dessas pessoas aflitas que clamam a Ti, meu Deus. Nós somos imerecedores, mas oramos a Ti, crendo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, muito bom estar com vocês mais uma vez. Que o Senhor possa nos abençoar, possamos continuar fortalecendo a nossa fé e servindo ao Senhor com alegria. Que Deus nos abençoe e até a próxima.